Ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida. Ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Fica atento que Deus tem uma mensagem para o teu coração nesta noite. Logo após o culto, logo após a mensagem, nós vamos ouvir os adolescentes adorando o Senhor. Nós vamos nesta noite ouvir o cooperador irmão Elias, que vai trazer uma palavra para nós nesta noite. Espírito Santo de Deus, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Meus irmãos, adorem ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos já se colocaram de pé, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 11. É um texto bastante conhecido em que nós estaremos falando um pouco nesta noite. Eu ainda ouço o barulho dos irmãos estudiando a Bíblia. Hebreus capítulo de número 11. Versículo de número 6, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Amém. Irmãos, podem se assentar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Estamos felizes, estamos alegres de mais esta oportunidade de fazer menção da palavra do Senhor, porque ela é como uma espada de dois gumes, é viva e eficaz, e vai até as juntas e medulas, penetra a alma e o coração do homem. Eu estava sentado hoje de manhã cedo, quando de repente eu peguei o celular. O pastor nos mandou uma mensagem ontem à noite ainda, mas eu acabei não vendo. E de repente ele nos pegou de surpresa, pastor, a batata para assar, né? Colocou a batata para assar, como ele usa aí este jargão aí. Irmãos, é uma coisa difícil você escolher o que você vai falar. Falar não é fácil, mas também não é tão difícil. Difícil é você encontrar algo para você estar trazendo para a igreja, porque nós não estamos falando para qualquer um ou para qualquer uma. Nós estamos falando para a noiva de Cristo. Deus, Ele tem ciúme da igreja. Deus, Ele zela
pela sua noiva. E eu peguei ali e comecei a pesquisar algo, comecei a estudar, e eu já estava com algo no gatilho para estar trazendo para a igreja. Mas de repente o Espírito Santo ele toca em nós, irmãos. Ele toca em nossos corações, e eu acabei mudando tudo. Eu acabei do nada mudando tudo, e cheguei ali já agora de tardezinha, falei para a Lídia, falei, olha, estava com um estudo pronto, mas mudei e fiz outro rapidamente aqui. E ela falou, já? Eu falei, já. E nós vamos estar falando um pouco, irmãos, nesta noite, sobre algo que a gente tem pouco, né? Nós vamos estar falando sobre a fé. É algo que sempre vem falando dentro de nós, é algo que nós sempre estamos estudando. É algo que nós estamos sempre aprendendo, mas é algo que nós temos que adquirir cada dia mais um pouquinho. Porque a Bíblia mesmo, ela diz, irmãos, que a nossa fé, ela é comparada com menos do que um grão de mostarda. Então, irmãos, está dizendo que ela é muito pequena, que ela é mais pequena do que nós imaginamos. É algo que nós precisamos a cada dia ser acrescentado em nossa vida. E eu estava ali, enquanto que os jovens eles estavam louvando agora com este louvor, e de repente passa pela minha cabeça, irmãos, uma reflexão. O hino fala sobre frustração, sobre os planos de Deus, e muitas vezes, irmãos, nós nos frustramos, muitas vezes vem frustrações à nossa vida, ao nosso coração, porque a nossa fé muitas vezes ela fica tanto abalada, fica tanto fraquejada. Quantos já desistiram da fé cristã por alguma frustração? Ou quantos ainda nos dias de hoje, dentro da igreja, dentro da casa, vivem uma vida de frustração, cada dia uma coisa diferente. Mas nós vamos estar aprendendo nesta noite, irmãos, o que a fé ela acrescenta em nossas vidas. Nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, pessoas que foram reencontradas na galeria dos heróis da fé, homens que foram exemplos de fé. Nós vamos ver que o escritor da carta aos Hebreus, ele traz a nós, ele traz a mim, ele traz a você, homens que pela fé eles alcançaram grandes testemunhos, de maneira que até hoje os nomes deles são lembrados. Eu imagino o próprio Deus ele chegando para Moisés, dizendo: Moisés, faz o que eu estou te ordenando, faz o que eu estou te pedindo, Moisés. Eu imagino Deus falando dessa maneira com Moisés: faz isso, de maneira que o seu nome vai ser lembrado por mais de milhares e milhares de anos. E até hoje, irmãos, já passamos milhares de anos, e o nome deste homem, ele ainda é lembrado. O nome deste homem, ele é pautado em nossas vidas. E isso tem edificado muitos e muitos homens e muitas mulheres nos dias de hoje. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a fé
ela nos revela os planos de Deus e nos dá certezas das suas promessas. Aleluia. A fé, ela nos revela os planos de Deus e nos dá certeza da sua promessa. Nós vamos ver que no versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus, ele descreve que a fé, ela nos ensina e nos permite enxergar o futuro. Essa é a certeza. Essa é a certeza. Então, meus irmãos, a fé, ela revela algo grandioso para nossas vidas. Nós vamos ver aqui ainda que somente pela fé podemos nos aproximar de Deus. No versículo 6 encontramos uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem pode estar lendo o versículo 6? Versículo 6 do capítulo 11. O escritor ele coloca que é uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo terrível. E ele ainda acrescenta que sem ela é impossível agradar a Deus. O 6, quem pode ler? Hebreus 11, capítulo 6. Pode deixar a sua Bíblia, irmãos, aberta no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo somente no capítulo 11. Ora, sem a fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele é que existe e é galardoador em todos. Então, meus irmãos, olha aqui o que o escritor lhe coloca. É impossível. Eu posso louvar, eu posso pregar bonito, eu posso, como diz por aí, eu posso dar cambalhotas, mas se eu não tiver fé, eu não consigo agradar a Deus. Irmãos, às vezes Deus tem algo para nos entregar. Às vezes tem algo que Deus ele já está ali perto já. Às vezes nós já estamos ali tão perto da bênção, mas quando de repente, do nada, acontece algo em nossa vida, e nós começamos a blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? É dizer mal de Deus. Nós começamos a duvidar. E muitas vezes nós começamos a dizer até que não é verdade, que tudo é mentira. Quando as coisas não vão bem, quando tudo vai mal, irmãos, quando o dinheiro está pouquinho no bolso, ou quando bate ao nosso lar a enfermidade. Irmãos, não é fácil. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Não é fácil você se manter firme na sua fé na hora que você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, na hora em que você olha para um lado e olha para o outro e você não vê uma saída, você não vê uma solução. O dinheiro está acabando, você desempregado, e as contas chegando, talão de energia, talão de água, prestação do carro, a roupa já não está muito boa, somente uma calça para vestir, somente um vestido para usar, e você olha e começa a falar: para que servir a Deus? Para que isso? Eu estou perdendo meu tempo. E quando você começa a fazer como Asaf, lá no Salmo, se não me foge, 73, ele começa
a olhar a sua volta e começa a refletir e começa a ver um ímpio prosperando financeiramente e olha para ele e vê e começa a analisar a sua vida. Quem disse que é fácil? Quando você acorda de manhã cedo, abre o armário para fazer o café e não encontra o açúcar. A irmã me ajudou ali. Ou não encontra o pó de café, né, irmã? Ou você não encontra o pó de café. Quem já pediu aqui um pouquinho de café emprestado para o vizinho? Alguém já pediu, né? Alguém já chegou ali já com um copo para o vizinho e falou: que ele empresta aqui um pouquinho de café. E quando você coloca a mão no bolso, você não encontra R$10 para ir comprar. Não é fácil isso. Então, para agradar a Deus, é preciso de ter fé. E é preciso crer. É preciso crer que Ele é galardoador. É preciso crer. Eu tenho que acreditar naquilo que eu ainda não estou vendo. Eu tenho que acreditar nas coisas que ainda vão vir, nas coisas futuras, irmãos. Eu preciso de crer naquilo que Deus está preparando. Eu preciso de crer naquilo que vem por aí. Tem coisa boa chegando, irmãos. Tem coisa boa chegando. Nós não estamos aqui para poder pregar uma mensagem de alta ajuda a você, não. Mas você que acredita em Deus e que Ele é galardoador, pode acreditar, tem coisa boa chegando. E ainda, irmãos, mais à frente, mais adiante aqui, no tópico aqui de número 4 que nós pontuamos, nós ainda vamos aprender que a fé, ela leva-nos a agir segundo a vontade de Deus. A fé, ela nos leva a agir segundo a vontade de Deus. No versículo 8 ao 29, nós vamos encontrar exemplo de patriarcas de Moisés que agiram conforme a vontade de Deus. Eles foram impulsionados a uma fé que os levou a desafiar raciocínio lógico. Quem pode ler um pouquinho ali, 8 a 29, não precisa de ler tudo porque o texto é um pouco extenso, né? Vamos ler alguma coisa aí. Irmã, Eunice tem, pode estar lendo com Eunice.
Graças a Deus, irmãos. Então, irmãos, nós vamos ver. A fé, ela nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver o que foi lido nestes versículos. O Escritor, ele traz alguns exemplos. Ele coloca o exemplo de Abraão, né? Todos nós conhecemos ali o que Abraão ele vivenciou pela fé. Abraão, quando nós vamos olhar na narrativa que a Bíblia ela traz a nós vamos ver Abraão morando em um lugar confortável. Nós vamos ver Abraão morando como se fosse nos dias de hoje, em uma bela casa, em uma sala aconchegante, com um ar-condicionado, uma bela cozinha, ainda aquela planejada, com uma churrasqueira ali para todo domingo. Você está ali, né, assando ali uma costela, ou quem sabe uma picanha, e quando de repente Deus ele se apresenta para Abraão. Deus ele se apresenta para Abraão e manda ele ir para um lugar distante, para um lugar que ele ainda nem conhecia, para um lugar que ele ainda ia mostrar. Deus não tinha nem mostrado ainda para onde que ele ia. Abraão ele não pensa duas vezes. Abraão pega ali, ajuda as suas coisas, a sua esposa, os seus parentes, seus funcionários, porque a Bíblia diz que ele tinha funcionários, ele tinha vaqueiros, ele tinha cuidadores do seu rebanho, e vai para um lugar distante. Eu faço uma pergunta para você: será que você está disposto a colocar a sua fé em ação? Será que você está disposto a sacrificar um pouquinho por amor a Cristo? Será que você está disposto a fazer uma entrega maior da sua vida para o reino de Deus? Fica a pergunta, não precisa nos responder, mas nós vamos ver ainda o que o escritor ainda coloca. Ele coloca Moisés. Moisés ele vivia no palácio. Moisés ele tinha todos os confortos daqueles dias, daquela época. Moisés ele poderia usufruir do bom e do melhor. Vestia as melhores roupas, tinha os melhores cavalos. Era como se fosse uma Ferrari dos dias de hoje. Cavalos bem selados daqueles dias. Moisés ele não andava montado em um pangaré, não, irmãos. Moisés ele poderia possuir o que ele quisesse, o que ele queria, né, irmão? Ele poderia aproveitar tudo. Mas quando de repente Deus ele já tinha planejado. Deus já tinha planejado tudo, irmãos, nos mínimos detalhes. Quando de repente Moisés ele tem que sair às pressas, Moisés tem que fugir. Então, irmãos, Moisés ele escolheu ficar do lado de Deus. É necessário que nós escolhamos, irmãos, ficar do lado de Deus. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa aquilo que nós estamos passando, não importa se o casamento se desfez, ou se está pendurado, ou se está por um fio. Quem sabe o seu casamento não vai bem. Quem sabe o seu casamento ele vai de mal a pior. Quem sabe o seu casamento ele é um casamento de aparência. E você já pensou muitas vezes a largar tudo. Você já pensou muitas vezes a deixar tudo para trás e sumir por Deus. Quem nunca pensou isso?
Quem nunca passou por esta angústia no seu coração? Quem nunca fraquejou na fé? Mas vamos ver Moisés deixando-nos a nós este exemplo de fé. Isso é fé. Isso é fé. Para fazer isso precisa ter fé. Para você deixar tudo, irmãos, para trás, precisa ter muita fé. Irmãos, às vezes nossa fé se fraqueja por R$50. É verdade, irmãos. É verdade. Às vezes nossa fé se fraqueja por R$50. Às vezes você tem a oportunidade de ganhar R$50 a mais, mas quando de repente acende uma luz amarela, e ela te desperta, e ela te dá um toque, e você vai ver que o que você está fazendo não é para você. Tem a oportunidade de ver as nossas mãos e dá vontade de pegar mesmo, dá vontade de segurar. Mas de repente nós paramos e refletimos e dizemos: não é para mim, isso não é para mim. E se você insiste, você perde muito mais. Por que eu estou falando assim? Porque eu já perdi. Porque isso já aconteceu comigo já. É por isso que eu estou falando, porque já aconteceu comigo. Você perde muito mais. Nós vamos ver aí, irmãos, que a fé, irmãos, ela coloca em Cristo acima de todas as coisas. O versículo 26, quem pode ler? A fé, ela coloca Cristo acima de todas as coisas, irmãos. Não há nada que possa tomar o lugar de Deus. Quem pode ler o 26? Somente o 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha aí, irmãos, é o que nós já acabamos de dizer. Nós estávamos falando sobre Moisés. Moisés, ele colocou Deus acima de todas as coisas. Se bem que ele tentou fugir, se bem que ele tentou dar uma escapadinha, mas não adianta fugir não, irmãos. Aquilo que Deus ele prepara para mim, que Deus prepara para você. Eu estou me lembrando aqui do presbítero irmão Alessandro. O dia em que ele tomou posse ali, eu estava lá. E ele disse que estava acontecendo aquilo naquele momento, que era algo que ele tinha tentado fugir já há muito tempo. Mas não adianta, não tem jeito. Não adianta você fugir. Não adianta você querer sair daquilo que Deus ele tem preparado para você. Moisés tentou fugir, mas ele sabia que ele tinha uma chamada de Deus. Ele sabia que ele era separado. E eu quero dizer para você: não adianta você fugir. Você foi separado para Deus. Você foi marcado. Deus ele marcou você. E Deus tem um negócio contigo. Quem sabe você está pensando em dar uma saidinha. Quem sabe já passou na sua cabeça e você falou dentro de você: eu vou sair um pouquinho, eu quero aproveitar um pouquinho daquilo que está lá fora. Não vai não, tá? Não vai não, que você vai se machucar. Você vai se machucar muito e você vai voltar quebrado para casa de Deus. Quem saiu voltou quebrado. Quem saiu voltou quebrado. E se você sair da fila, você vai ter que voltar lá no final da fila de novo. Então fica na posição que Deus te colocou. Fica onde que Deus quer que você fique.
não vai lá para fora mais. Grande Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Porque o que Deus tem para você é melhor. Aleluia. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Oh Deus, Tu és maravilhoso. É muito maior do que aquilo que o mundo está oferecendo. É muito maior do que aquilo que você acha que vai tirar proveito. Não vai não, porque Deus ele vai quebrar você. Não vai não, que Deus vai te quebrar. As batalhas são grandes. As batalhas que você tem enfrentado são grandes, não são poucas. Não são poucas. Eu entendo você. Eu entendo você. Nós sabemos que a luta é grande. Mas nós ainda aprendemos que a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar grandes milagres. Está no versículo 30. Lá vai dizer que nós triunfamos sobre grandes batalhas. Eu não vou pedir para ler. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Deus seja louvado. Mas também nós aprendemos, irmãos, que a fé ela pode nos levar a sofrimento. A fé nos leva também a sofrimento. Você sabia disso? Quando nós começamos a refletir a caminhada cristã, a fé cristã, ela não é um mar de rosa. Ela não é aplauso, não é tapete vermelho, não é pérolas de rosa. É sofrimento, é espinho, é chicotada, é açoite. Você vai encontrar na Bíblia homens que, para ser lembrado até hoje, nós vamos ver homens que perderam as suas vidas. Nós vamos ver pessoas que foram jogadas aos leões. Você vai ver a história dizer que no Coliseu os crentes eles serviam ali de espetáculos. Você vai ver na história em que os crentes, os seus sangues eram derramados, servindo de espetáculo. Você está no céu hoje. Você está vivendo no paraíso. A igreja ela tem total liberdade. Nós estamos de portas abertas. Então, o que você está passando, comparado a muitos, não é sofrimento. Você não levou nem um açoite ainda. Paulo ele disse que ele tomou 40 açoites menos um, porque 40 era o limite, 40 era o limite. Então vamos dizer que ele tomou 39 para não ser infringido a lei. E mesmo assim ele não desistiu da fé. Falta alguma coisa para a gente falar, irmão, mas não vai dar. Oh Deus maravilhoso. E eu quero orar com você. Quem sabe você está vivendo um momento difícil na sua vida. E eu estou no meio. Eu estou no meio desta oração. Quem acredita e entende que precisa que a sua fé seja reanimada. Quem entende e precisa que sem a fé não vai conseguir. Quem acredita que está sofrendo tentações de todas as maneiras, espiritual, material, financeira, física, ou quem sabe até uma enfermidade, tem
abalar a sua fé. Não se deixe vencer. Eu faço um convite a você. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não precisa se envergonhar. Não precisa se envergonhar. Ser vergonhoso é você deixar o mundo te vencer. Vergonhoso é você amanhã olhar para trás e dizer: eu perdi a batalha. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para você. Todos nós precisamos, irmão. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos uma necessidade que a nossa fé seja renovada a cada dia. Assim como a águia, ela renova as suas forças, assim como ela vai buscar refúgio no alto das montanhas, e ali ela passa por um período de tempo, e ali ela faz uma mudança, né? Ali ela faz uma mudança, ela troca as suas penagens, ela passa por um processo, e esse processo que você está passando é um processo difícil, é um processo que, quem sabe, muitos e muitos já tiveram seus sonhos frustrados. Como disse, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Se temos mais alguém, pode vir. Pode vir, nós vamos orar por você. O irmão Elias não pode fazer nada por você. Eu não posso fazer nada. Quem pode fazer é Deus. E para que isso aconteça, é você que tem que se colocar na posição. É você que precisa de entrar no plano de Deus. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, Pai de bondade, Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, perante o Teu altar, Pai. Pai, Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, ó Pai. Pai, renova, Senhor, as forças de cada um, ó Pai. Deixe, ó Pai, que vai se render, ó Pai. Aquele, Senhor, que creu, Pai, e que entende que precisa, Senhor, de algo na sua vida. Pai, ele sabe, Senhor, que precisa do Teu agir. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Aviva, Jesus. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Pai, faz um milagre. Faz um milagre, ó Pai. Faz um milagre na vida dos teus filhos, ó Pai. Pai, derrama, Senhor, a Tua graça. Derrama, Senhor, o Teu poder. Pai, que todo mal. Pai, que todo impedimento. Pai, que toda obra ao contrário venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, obra, Senhor, de macumbaria, obra de feitiçaria. Pai, que o Senhor venha, Senhor, Pai, ordenar, Pai, que isso prata em retirada. Pai, só o Senhor tem poder, Pai, para mudar a história, Pai, dos teus filhos. Pai, toca nas tuas mãos. É a nossa oração. É a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém. Tua vida, Deus, vai, tua vida, Deus, a minha vida, oh Deus, vai muito bem, como vai a sua vida, oh Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Você ouviu, né? Deus usou a harmonia de todos. É desse jeito. Pastor Leandro, dando a bênção para nós, orando. Amém.
Querido eterno Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, te louvamos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporciona, estarmos na tua casa, ouvindo o Senhor falar conosco, calmamente, tranquilamente, como o Senhor falou conosco, Senhor. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Amado, neste momento, leva-nos a cada um de nós com a tua onipresença, com saúde física, mental e espiritual até os nossos lares, dando vitória, Pai. Abre as portas dos céus e derrama da tua graça sobre nós no decorrer desta noite, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, que diremos amém.